Olá, saudações a todos os participantes do Congresso Internacional de Altos Estudos em Direito, CAED 2020, em especial aos organizadores do evento. Passamos agora à apresentação dos autores do artigo. Eu me chamo Elisson Vilarinho da Cruz, eu sou aluno do curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, juntamente com Felipe Laurêncio de Freitas Alves, que também é aluno do curso de Direito da UFMA e membro do grupo de pesquisa e extensão em Ciências Criminais da UFMA e do grupo de estudos em Direitos Humanos da UNDB. A nossa outra colaboradora é a Carla Cristiane Pereira Vale. Ela é especialista em ciências criminais e é aluna do mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela UFMA. O título do nosso artigo é A Doação de Sangue por Homens que Fazem Sexo com Homens e Direitos Humanos, análise do julgamento da ADI 5543 no STF, Ministério da Saúde, Anvisa e as suas desrazões. A área temática do artigo é Direitos Humanos e Fundamentais e o objetivo geral dele é questionar qual a plausibilidade da interdição para a doação de sangue dos homens que fazem sexo com homens pelo período de um ano. Isto é, tentar entender quais são as 10 razões que fundamentaram essa interdição a partir das teses levantadas no julgamento da ADI 5543 no STF. Então, a partir desse objetivo geral, nós temos 3 objetivos específicos, que são: primeiro, compreender no plano dos direitos humanos a forma como se efetivam os direitos de dignidade da pessoa humana na doação de sangue pelos homossexuais, os bissexuais e as suas eventuais parceiras. Segundo, verificar os argumentos da comunidade jurídica nacional acerca do tema, tendo como base o julgamento da ADI 5543 no STF. Terceiro, analisar com os dados adquiridos a razoabilidade da interdição e a proporcionalidade do período proibitivo de um ano. Pois bem, nessa primeira parte introdutória, para que a gente dialogue com o problema, é preciso entender como se deu essa restrição, essa exigência dessa abstinência sexual aos homens que fazem sexo com homens pelo período de um ano para fins de doação de sangue. Aqui faço uma observação: ao longo da apresentação, toda vez que eu me referir aos homens que fazem sexo com homens, utilizarei a sigla HSH. Então, foi no início da década de 80, com o surgimento da AIDS, que a comunidade gay ela passou a sofrer diversos ataques preconceituosos devido à grande quantidade de soros positivos nesse grupo, principalmente entre os homens gays, aumentando a discriminação contra as práticas homossexuais, ainda hoje criminalizadas e perpetuadas em diversos países. Inclusive, a infecção pelo HIV ela foi inicialmente denominada como a doença da imunodeficiência gay e, posteriormente, ela veio a ser rotulada também como câncer gay. Então, a partir daí, o isolamento sanitário desses grupos passou a ser a base das poucas e injustificadas estratégias de prevenção da AIDS, que conseguiram ser propostas no início da epidemia, recomendando-se aos homossexuais a abstinência de sexo e da doação de sangue. Dessa forma, a doença passou a ser associada à comunidade LGBT. Então, no cenário atual de direitos humanos, a ONU ela reafirma que as obrigações legais dos Estados de proteger os direitos humanos de pessoas LGBTs estão bem estabelecidas no regime internacional, baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos acordos internacionais já firmados sobre esse tema. Então, no caso do Brasil, o direito dos HSHs de doar sangue ele é negado por força da Portaria 158 de 2016 do Ministério da Saúde e da Resolução número 34 de 2014 da Anvisa, as quais proíbem a doação de sangue por parte dos HSHs que mantiveram relação sexual nos últimos 12 meses. Nessa segunda parte, falaremos sobre a doação de sangue dos HSHs como direito humano de cidadania e igualdade. Pois bem, a Organização das Nações Unidas explica que a aplicação do direito internacional dos direitos humanos ela é guiada pelos princípios fundamentais da universalidade, da igualdade e da não discriminação, em que todos os seres humanos, independente de orientação sexual e identidade de gênero, eles têm o direito de usufruir da proteção dessa lei internacional de direitos humanos e que os Estados eles têm a obrigação de respeitar, de proteger e de fazer cumprir os direitos humanos de todas as pessoas sob a sua jurisdição, o que inclui abster-se de interferir no gozo de direitos, prevenir abusos por terceiros e enfrentar proativamente barreiras ao gozo de direitos humanos, barrando qualquer atitude ou prática discriminatória.
O Borrilho afirma que o problema da homofobia, que também é observada nas políticas públicas para esse grupo, sempre foi apresentado como um indicador objetivo do sistema desigual de atribuição e de acesso aos bens culturais. Já Dworkin, ele explica que a exclusão desses grupos na formulação dessas políticas, ela pode se dar por diversos motivos. Primeiro, porque o grupo ele pode ser tão marginalizado financeira, social ou politicamente, que lhe faltem meios para chamar a atenção dos políticos e dos demais membros dessa comunidade para seus interesses. E segundo, porque ele pode ser vítima de vieses, preconceitos, ódios ou estereótipos tão graves que a maioria queira reprimi-lo ou puni-lo por esse motivo, mesmo quando essas punições não sirvam a nenhum outro interesse de outros grupos, impedindo a comunidade LGBT de participar da vida civil da fraternidade dos cidadãos. Logo, nas atitudes discriminatórias do Estado e exclusão de determinados grupos da cidadania plena e ativa, insere-se essa proibição da doação de sangue por parte dos homossexuais, os quais foram rotulados historicamente como grupo de risco. A professora Maria Berenice Dias, ela afirma que a discriminação contida nesta proibição é facilmente verificável, pois basta que se analise o motivo da inclusão da prática homossexual masculina como hipótese da situação de risco. A única resposta razoável é que a prática de sexo anal eleva o risco de contágio por doenças sexualmente transmissíveis. Sequer é questionado se o sujeito é ativo ou passivo naquela prática sexual. Ou seja, não é a orientação sexual em si a situação de risco, e sim a natureza do ato sexual praticado. E isso é colocado como se os heterossexuais não praticassem sexo anal. Eu trago agora alguns países do mundo que têm avançado na superação dessa discriminação tão injusta. O Reino Unido, com exceção da Irlanda do Norte, em 2017 ele decidiu reduzir o período de abstinência entre os HSHs para 3 meses. No Canadá, hoje esse período também é de 3 meses. Na Argentina, no Chile, no Peru, no Uruguai, Portugal, Espanha e Itália, eles definem suas restrições com base no comportamento sexual, sem distinção de procedimentos específicos para HSH. Passamos agora à terceira parte, que é o discurso do julgamento da ADI 5543, no qual trataremos das sustentações orais, dos amiticures e dos votos dos ministros. Pois bem, essa ADI ela foi proposta pelo Partido Social Progressista, o PSP, e trata da inaptidão temporária por 12 meses dos HSHs e mulheres que se relacionaram com estes para a doação de sangue. Na sua sustentação oral, o autor argumentou que, na prática, a inaptidão de doação de sangue pelos HSHs ela se torna definitiva, uma vez que o candidato é excluído de se dizer ser homossexual na doação. Que o artigo 1º, parágrafo 5º da Portaria 1353 de 2011 do Ministério da Saúde diz que a orientação sexual ela não deve ser utilizada como critério para a seleção de doadores por não constituir risco em si próprio, o que contradiz os documentos impugnados na ação. Diz também que existem diversos precedentes internacionais de abolição da visão de grupo de risco para adotar o conceito de comportamento de risco. Dentre eles, temos a decisão do Tribunal Constitucional da Colômbia e na África do Sul. O Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, defendeu a doação de sangue como um direito à cidadania e que a Anvisa parte do princípio de que os homossexuais são promíscuos, de maneira totalmente preconceituosa, que tratados internacionais colocam os direitos LGBTs como direitos humanos. O grupo Dignidade levantou que a diferença de tratamento promove uma certa hierarquia entre o sangue hétero e o sangue homo, o que não seria permitido diante do princípio constitucional da isonomia. O Instituto Brasileiro de Direito Civil disse que essa inaptidão restringe o direito à fraternidade, da doação de sangue de forma gratuita. Nessa mesma linha, a Defensoria Pública da União, a DPU, ela sustenta que se está utilizando de um estereótipo estatístico, quando se atribui a um indivíduo certas características que se acredita pertinente ao grupo social do qual ele faz parte, e que uma reportagem da revista Interessante calcula que se deixa de doar anualmente milhões de litros de sangue por ano.
O núcleo de pesquisa da Universidade Federal do Paraná explicou que, na França, a Lei 2016, de 26 de janeiro de 2016, afirmou abertamente o princípio da não discriminação dos HSHs para doação de sangue, o que foi seguido por diversos outros países, a exemplo da Itália, Espanha, Polônia, Portugal e Letônia. A sustentação oral da Associação Nacional dos Defensores Públicos, no sentido de que a Anvisa, no item 25 da sua manifestação, disse que teria se baseado em estudo da Organização Mundial de Saúde, que, em verdade, em nenhum momento, esse estudo fala de doação de sangue e que recomenda, pelo contrário, que o respeito aos direitos humanos e a não discriminação nos atendimentos de saúde sejam mantidos, não recomendando, de qualquer forma, a interdição temporária de doação de sangue por parte dos HSHs. E vamos agora aos votos dos ministros. O relator, ministro Edson Fachin, ele votou pela procedência da ação, entendendo ser manifesta a violação à dignidade da pessoa humana. Ele expõe também que essa condição ela pode se revelar como uma restrição da possibilidade do exercício de alteridade, do exercício de solidariedade inerente a todo e qualquer ser humano. Ele entende também que é a conduta quem deve definir a inaptidão ou não para fins de doação de sangue e não a orientação sexual do indivíduo. Já o ministro Alexandre de Moraes, ele diverge do relator, votando pelo reconhecimento parcial da ação, e para ele é necessário que se observe que as normas impugnadas, elas devem ser analisadas em conjunto com a legislação de que trata a Política Nacional de Sangue, a Lei 10.205 de 2001 e o Decreto 3.990 de 2001, a fim de que não se faça uma interpretação equivocada, pois, segundo o ministro, desde 2001, essas normas impugnadas elas vêm sofrendo certas progressões. O ministro, ele cita a legislação de alguns países europeus que tem quarentena igual ou superior à do Brasil, e assim ele vota pela retirada dos 12 meses de abstinência para dizer que é possível sim a doação pelos HSH, desde que o sangue somente seja utilizado após o teste imunológico, a ser realizado depois da janela sorológica definida pelas autoridades de saúde. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele vota com o relator e afirma que há violação do mandamento da proporcionalidade, uma vez que a janela imunológica laboratorial é de 10 a 12 dias, não havendo motivo razoável para a manutenção dessa abstinência sexual, e ele reforça a sua tese com o exemplo do México, onde não se restringe esse tipo de doação desde 2009, e não houve transmissão de HIV pela via sanguínea. Já a ministra Rosa Weber também acompanha o relator no voto e disse que essas normativas não atentam para determinados critérios, como, por exemplo, o uso de preservativos ou não, o fato do doador ter parceiro fixo ou não, sendo estes parâmetros para a ministra fatores relevantes na acepção do conceito de conduta de risco. Convergindo com o voto do relator, o ministro Luiz Fux, ele alega que os legisladores das ações impugnadas partem da premissa de que a maioria dos homossexuais teriam HIV, contrariando o que dizem as pesquisas e dados epidemiológicos. O ministro julgou ser desproporcional a manutenção dessa janela imunológica de 12 meses e acentua que criar obstáculos para a doação de sangue no Brasil é algo extremamente deletério, visto a grande carência nos bancos de sangue. Passamos agora à quarta parte da nossa apresentação, que é a análise do julgamento da DEI 5543, e temos aqui como argumento principal para tal restrição o elevado número de infecções por HIV neste grupo. Entretanto, se tratando da doação de sangue, esse sangue ele vai passar pelo teste de ácido nucleico para detectar o HIV e outras ISTs, o que diminui em média de 22 para 10 dias a janela imunológica nos casos de HIV, o que refuta o discurso da necessidade de uma janela imunológica maior, ainda mais sem a distinção entre sexo protegido e sexo desprotegido por parte dos HSH. Analisando esse ponto no viés internacional, a Agência de Saúde Pública da França ela publicou em 2018 os resultados da pesquisa Complidon sobre o cumprimento dos critérios de seleção para doação de sangue de doadores, revelando que não aumentou o risco de transmissão do HIV por transfusão e que esse risco ele é estimado em uma doação para cada 5,2 milhões de doações. Isso é menos que 1/1000 do percentual. Fora que, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a necessidade de se aumentar as doações voluntárias de sangue na América Latina torna a medida adotada pelo Brasil ainda mais descabida.
E nessa mesma ótica, o Instituto de Direito Sanitário Nacional e Global da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, entende que o período de adiamento de 12 meses está cientificamente desatualizado, tendo em vista que os métodos de prevenção do HIV e os testes de triagem deram grandes saltos ao longo dos anos. E terceiro, porque essa restrição aos HSH agrava a escassez de sangue nos Estados Unidos. Chegamos às considerações finais da nossa pesquisa e, em se tratando da análise da ADI 5543, a defesa se baseou pelos seguintes motivos. Primeiro, o HIV é transmissível independente da orientação sexual do indivíduo. Segundo, os bancos de sangue brasileiros são escassos. Terceiro, o próprio Ministério da Saúde diz que a orientação sexual não deve ser utilizada como critério para a seleção de doadores de sangue, por não constituir risco em si próprio. Quarto, a doação de sangue é um direito de cidadania. Quinto, deveria se utilizar os mesmos critérios para todos, independente da orientação sexual. Em seguida, os votos dos ministros convergiram pela procedência da ação, por entenderem que, primeiro, o estabelecimento de um grupo de risco com base em sua orientação sexual não é justificável. Segundo, os atos normativos questionados são desproporcionais. Terceiro, desconsideram o uso do preservativo ou não e o fato de o doador ter parceiro fixo ou não como critérios para a doação de sangue. Quarto, elegeram um grupo de risco exatamente por sua orientação sexual. Logo, conclui-se que a administração ela deve se pautar pela razoabilidade e proporcionalidade e exigir essa proporcionalidade entre os meios que ela utiliza e os fins que ela tem que alcançar. Logo, diante desses fatos, essa proibição ela não se sustenta. E, por fim, conclui-se que essa restrição deve ser baseada no comportamento individual e não na orientação sexual e gênero do indivíduo, porque tal imposição fere a possibilidade de uma vida sexual plena por parte dos HSH e é extremamente discriminatória.